nova já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar, hora exata para acabar, todas as semanas, com convidados muito interessantes, com histórias que você nunca ouviu. E hoje é uma honra, eu estou recebendo aqui um dos grandes médicos brasileiros, um dos otorrinos mais famosos que a gente tem aqui em São Paulo, o médico das estrelas. Ele está aqui, autor de livros, o doutor Salomão Caruí, que está aqui. Doutor, que honra estar recebendo o senhor aqui. Imagina, prazer ocupado, o homem que está largando os afazeres para estar aqui atendendo a gente. Muito obrigado, viu? Imagina, um prazer participar, poder divulgar e a gente passar um pouquinho de informação para todo mundo, sempre é interessante. Que legal. Doutor, o senhor é muito famoso nas redes sociais, é muito famoso no rádio, o senhor também está sempre como convidado da Rádio Jovem Pan, esclarecendo um monte de dúvidas, o senhor é muito desenrolado e facilita a vida de quem está ouvindo quando o senhor está falando. É muito legal isso. Sim, esse é o objetivo, a gente trazer a prática para a realidade, para o cotidiano, a rotina de todo mundo, né? Com um linguajar fácil, acessível, para que as pessoas realmente possam tomar conhecimento e ter um padrão de vida melhor. Muito bem, você sabe que de todos os médicos, todas as especialidades médicas que existem, acho que a que eu mais utilizei serviço foi a otorrino, porque eu trabalhei muito tempo de madrugada no rádio, sabe aquele negócio de dormir mal, do ar-condicionado gelado? Nossa, eu ficava doente repetidas vezes, eu era o rei dos otorrinos. Então, eu acho que acho que mudou muito esse tipo de atendimento hoje, e a sua especialidade, na verdade, é o sono, né? Na verdade, o que acontece? A otorrinolaringologia é especialidade mãe, né? E depois eu me subespecializei em medicina do sono. Mas a gente faz todo o atendimento de ouvido, nariz e garganta e aí fomos atender também a parte de sono. Muito bem. O senhor é médico há quantos anos? Eu me formei no ano 2000. 25 anos de medicina. Anos. Que legal. O senhor é um médico novo, um médico jovem. Que legal. Mas olha, voa. Você sabe que era interessante, porque quando formaram a faculdade, né? Nossa, os médicos dos anos 2000, né? A geração... E passaram-se 25 anos já. Nossa. E eu já tentei trazer o senhor aqui várias vezes, eu ligo, olha, o senhor me atende, dá para você vir e fala, não dá, eu estou em Roma hoje num congresso, não, eu estou aqui em Nova York, o senhor viaja o mundo todo fazendo congressos. A gente tem que estar sempre se atualizando, buscando novas tecnologias. A medicina hoje, ela está muito atrelada, muito vinculada à tecnologia, né? Para que a gente possa ter precisão, acurácia nos diagnósticos e tratar corretamente, né? Da melhor forma. No Brasil, a gente está junto, no mesmo nível da medicina do sono e da otorrino no mundo todo, a gente está atrás ou na frente? Como é que é? Não, o Brasil, a medicina no Brasil, ela hoje ainda é classificada como uma das melhores medicinas do mundo. Isso é indubitável. Nós temos centros, né? Infelizmente, assim, a tecnologia, ela demanda custo. Então, você pega grandes centros, hospitais e clínicas e laboratórios de 6 estrelas, né? Six Diamond, e, infelizmente, aí isso vai decaindo até o atendimento mais humilde, que aí nas áreas longínquas, etc. Mas que, de certa forma, hoje com satélites e com informática, isso vai acabar trazendo um bom resultado para o Eu tenho alguns amigos que eles são médicos, que eles operam com robô, operam em outros lugares por internet já, né? Sim. Então é uma coisa muito louca, inimaginável isso, né? Você está operando uma pessoa que está na África e você está aqui no Brasil. A 12 mil milhas de distância. É muito louco isso, né? A evolução, ela é violenta, né? E eu acho que a gente está vivendo, quem nasceu aí nos anos 70, 80, tá vivendo aí uma mega transformação, porque realmente é excepcional. A gente acaba tendo... exames com praticidade, cirurgias com praticidade, recuperação. De quando você começou? Você se formou em 2000, agora em 2025. O que mudou? Assim, uma coisa que você fala, nossa, isso não existia e eu estou fazendo agora de um jeito muito fácil. Então, a cirurgia robótica é uma delas, né? Por exemplo, com microcicatrizes, invasões. Isso é excepcional, né? Os diagnósticos também tornaram-se bem mais precisos, né? Então, acompanha a evolução
informática, da definição dos painéis, né? Você hoje consegue operar um paciente com fibra ótica com definições de vídeo em 4K, 8K. Isso é maravilhoso, né? É excepcional. Inimaginável fazer isso. E hoje em dia, o seu foco muito na medicina do sono. Sim, eu sou procurado bastante por conta disso, né? Então, casais que a esposa chega reclamando, vem com a separação pronta. Olha, se você não arrumar meu marido aqui, eu vou separar. Eu apanho, acredita que eu apanho? Eu levo cada tapa. Cotovelada. Nossa, à noite, mas muito, mas muito. Mas a medicina do sono é muito interessante. Só pra gente falar um pouquinho da história, ela começou no século XVIII, né? E aí os pacientes procuravam e os relatos iniciais, poxa, olha, ele ronca, mas piora muito o meu marido, minha esposa, meu filho, quando ele está, por exemplo, de barriga para cima. Aí os médicos falam, bom, mas como que vamos resolver isso, né? Barriga para cima. Então aí a primeira orientação, e começou a medicina do sono assim, pegar o pijama, as costas do pijama, costurar um bolso atrás com velcro e colocar uma bola de isopor lá. Aí o paciente, ele vestia aquele pijama, durante a noite, quando ele deitava com a barriga para cima, aquela bola incomodava, ele virava de um lado ou do outro, e assim começou uma o ideia tratamento. Simples, mas genial, né? Simples e genial. E pode ser usada até hoje, né? Tem uma equipe nos Países Baixos, na Holanda, que trata com cintos posturais. Eles fazem avaliação de em qual posição você dorme melhor, e aí se alocam os cintos para que você se adeque durante a noite. Porque é difícil uma pessoa que durma a noite toda na mesma posição, né? Não, na verdade, além de difícil, é péssimo isso pro corpo humano, né? Entendi. A posição adequada para se dormir é você deitar na posição fetal, né? Então, com as pernas recolhidas, de lado, com as pernas recolhidas, as mãos no meio das pernas, e a altura do travesseiro, ela deve ter entre o ombro e a sua orelha, para que você fique com a coluna reta. E aí você, como um peixe, dormir meia hora, 40 minutos de um lado, depois vira do outro, e assim vai a noite inteira. Isso. Barriga para cima e bruços não são posições adequadas para a coluna, de forma nenhuma. Isso é muito importante. E você estava me contando, antes da gente começar o programa, que em alguns lugares o ronco é uma coisa estética, não é considerado uma doença. Por exemplo, no Brasil, aqui, o ronco ele não é classificado como uma doença, é um problema, assim como cheiro forte nos pés, nas axilas, tá vendo, gente? o mau hálito. Eu não sou doente, tá? É só uma... Mas por outro lado, o que acontece? Em alguns países, realmente, aí... o ronco ele é classificado como uma doença, por quê? Porque o indivíduo está despendendo uma energia, que é a energia sonora, no momento em que ele deveria o quê? Recarregar as suas baterias. Então, o que acontece? Agora, já no Brasil, o ronco ele é preditivo de doenças sérias, e a principal delas é a apneia do sono. Não é todo paciente que ronca que tem apneia do sono, mas todo paciente que sofre da apneia do sono, ele ronca. Então, roncou, é importante fazer uma avaliação. Para fazer isso, tem que fazer aquela polissonografia, que é aquele... Polissonografia, exatamente. A polissonografia é o exame que vai, então, como o nome diz, polissonografia. Então, é a grafia de muitos dados do sono, né? Então, vai determinar fases do sono, eficiência do sono, frequência cardíaca ao longo da noite, se você está oxigenando bem o cérebro, se você está adentrando, né, e repousando adequadamente, se você está se movimentando em excesso. Então, esses dados, eles são todos alinhados, né? Avalia se você está tendo apneias do sono, hipopneias, que são... A apneia seria quando você para de respirar? Para de respirar. A apneia, ela é considerada patológica quando você tem a partir de 10 segundos que você parou absolutamente de respirar. Caramba, 10 segundos ou mais. E aí, qual é o resultado? Diminui a oxigenação cerebral. Tem as hipopneias, que é como se fosse uma sanfona que ela está quebrada, né? Então, eu costumo fazer um teatro, o paciente que é apneico, então ele está roncando lá. Aí ele travou 8, 9, 10, 11, aí volta a respirar. Isso é uma apneia. A hipopneia é isso aqui, ó. Ele respira, mas é truncado. O resultado é igual à apneia, diminui a oxigenação cerebral. Esse é o resultado. E isso a longo prazo, o que pode causar? Muitos problemas, né? Então, é comum você ter entre apneias e hipopneias até 5 episódios por hora. De 5 a 15 episódios por hora, aí você é doente da apneia em grau leve. De 15 a 30 episódios por hora, em grau moderado ou médio, e acima de 30, severo, né? Você tem, então, por exemplo, nas apneias leves, no início, uma pequena queda da oxigenação
oxigenação cerebral. Então você tem de sintoma clínico a percepção de um sono não reparador. É aquele camarada que acorda... Cansado. Acorda cansado, exatamente. Eu preciso dormir, precisaria dormir mais. Aí ele dorme mais, mesmo assim ele acorda cansado. Sonolência diurna. Então, tá assistindo uma reunião, tá assistindo aula. Fica bocejando, né? Não consegue ficar parado assistindo uma série ou um filme. Então, essa é a sonolência diurna. Diminuição da memória. Como é o nome daquele filme, aquele restaurante, como é o nome daquele ator. Entendi. Diminuição da velocidade de raciocínio. Irritabilidade exacerbada. Coisas que numa rotina normal não trariam irritabilidade, passam a trazer. Tudo fica grande, né? E até diminuição de libido, né? Na apneia média, aí você começa a ter, além desses sinais e sintomas, né, que são preditivos, e não tem uma ordem. Você pode ter todos esses que eu falei, pode ter 1, o 3 e o 5, não é algo absoluto. Na apneia média, você começa a ter o quê? Ela já era uma leve que ela se solidificou ali, ela se consolidou. Então começa a ter alteração hormonal, porque quando você não dorme bem, o relógio biológico ele não entende que é o horário de liberar hormônio, o horário de fica tudo bagunçado, assim, testosterona, todas essas coisas ficam ruins. Então o doutor falou uma coisa muito importante para vocês que estão assistindo. As duas coisas que mais pode fazer diminuir a sua libido, o que é? Dormir mal e casar. Isso é uma certeza que vai diminuir a sua libido. Brincando. Nós estamos aqui no nosso Contagem Regressiva com o Dr. Salomão, esta fera, este médico que sabe tudo da medicina do sono, que está nas principais rádios, televisões, está sempre sendo entrevistado, porque ele é assim, ele sabe do assunto e ele sabe fazer fácil para a gente que está em casa e é leigo, fica fácil a gente entender o que está acontecendo. Agora, eu fico aproveitando para fazer uma consulta para mim. Eu sou gordinho, gordo. Ser gordo é uma coisa que facilita mais ainda roncar ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. O que acontece? Principalmente no homem, a gordura ela se acumula na região abdominal, né? Na mulher um pouco mais para baixo, na região da cintura, né? Então no homem acumulou a gordura aqui. Então o indivíduo deitado, essa gordura ela comprime a região torácica, que aí fecha a respiração. Então perder peso é muito importante. Lógico, tem que ter consciência. Você tem uma apneia severa, 48 episódios por hora. Não adianta eu vou perder 10 quilos que eu vou zerar. Não, você vai melhorar e é extremamente importante. Tanto que hoje as canetinhas emagrecedoras, sim, elas são extremamente importantes no tratamento da apneia do sono. Porque o indivíduo vai perder peso e vai ter uma melhora das vias aéreas. Agora, não é só, é um conjunto de fatores, né? Os exercícios físicos, são importantes, principalmente exercícios de musculação. E olha que incrível, fala uma coisa que é um nonsense. Qual é o pior exercício para o indivíduo roncador, para o indivíduo apneico? Olha que loucura, a natação. É mesmo, não sabia. Por quê? Porque na natação, quando você está remando, você solta as bolinhas pelo nariz. Mas quando você então vai puxar a respiração, você abre a boca e puxa o ar pelo nariz. E o que você faz de dia, você repete à noite. E aí traz as respirações. Então você que ronca, pare de nadar. Essa é a dica. Mas faça outros exercícios, né? Então, transporte, a esteira, a musculação a escada. Eu acho chato, mas eu acho muito importante. Muito importante. Um amigo que é personal, ele falou que a gente deve fazer musculação pra gente poder ir ao banheiro sozinho com 80 anos. Eu achei muito inteligente isso. Levantar do sofá, da cadeira, ter a liberdade, né? Pra poder se locomover. É terrível você viajar. Principalmente no Brasil ainda não tem bastante, mas vai para o exterior, aí você vê em hotéis, resorts, cassinos, navios, pessoas de idade extremamente avançada andando com aqueles carrinhos elétricos, sim, etc, né? Então a musculação é importante por conta disso. E aí vem a outra dica. Você que é roncador, vai fazer exercícios aeróbicos, sempre usando o nariz, para ins e expirar. Aí você... É como se fosse um treino para você dormir. Para você dormir. Aí você ensina o seu cérebro que é para ins e expirar pelo nariz. Aí é o bom padrão respiratório. Aí vem o otorrino, para ver se o indivíduo tem um bom padrão respiratório. Porque diferente das outras especialidades, o ser humano, ele tem por tendência a não acreditar nas patologias ou nas alterações. Então, você chega ao consultório do oftalmologista e ele fala, você é míope? Fala, não, imagina, eu enxergo tudo, tá tudo bem aqui. Aí ele prepara aquelas lentes automáticas, coloca e fala, 5 meu graus. Deus, que lindo é o mundo, como o mundo é mais focado do que eu imaginava. A respiração nasal, não tem como eu colocar um óculos no nariz e falar, você está respirando pessimamente e isso pode melhorar. O paciente, ele acha, eu respiro a vida inteira assim, doutor, assim para mim é bom. Mas aí você...
quais são os sintomas clínicos? Eu estou correndo, depois de 5 minutos eu começo a respirar pela boca. Eu estou jogando futebol, eu respiro pela boca. Eu estou correndo, eu sinto dores nas costelas. Então, são indícios, né? Ele precisa acreditar no médico, né? Para entender que realmente a respiração dele é ruim. Nossa, mas muito legal, muito bom. Doutor, agora eu fico acompanhando, porque é um assunto que me interessa demais e eu fico vendo muitas coisas. Existem aparelhos e aparelhos para ajudar nesse problema do ronco. Tem aquele CPAP, que acho que é um dos mais famosos, que para quem não sabe o que é um aparelho que você dorme com ele, que a sua mulher reclama do seu ronco, aí ela não vai reclamar, ela vai reclamar do barulho desse aparelho, mas ele vai te ajudar, ele vai empurrar o ar para que passe melhor. É uma coisa assim. Compressor positivo de ar pressurizado. Então é um aparelho que ele é ligado na tomada, semelhante a um aparelho de inalação, de nebulização. Sai uma traqueia dele de 3 metros, 5 metros. Você põe uma máscara? É uma máscara, essa máscara é amarrada, e aí tem diversos tipos de máscara, tem só nasais, tem oronasais, tem umas que pegam só dentro do nariz, depende também do grau necessário, né? E aí ele percebe, então voltando para a mímica, né, que o indivíduo parou a respiração, aí o aparelho de forma automática, joga uma corrente de ar para o indivíduo respirar. E a pessoa, isso daí melhora em 90% dos casos. Melhora. O CPAP é um tratamento que desde o princípio das análises de polissonografia e da apneia do sono, eles nadam de braçada, porque o indivíduo fala, puxa, fui no médico, acabei fazendo um exame do sono e deu apneia, e o cara entra em desespero, porque ele fica preocupado com os desdobramentos possíveis. E aí ele vai e aluga um CPAP, ou adquire um CPAP. O porém é que assim, na verdade, quando o indivíduo se adapta, é maravilhoso. Mas a minha concepção e um pouquinho de experiência que a gente tem como médico, tudo que é prótese ou órtese, a adaptação ela não é fácil. Eu brinco com os pacientes e falo, você já quebrou o joelho, já quebrou o pé, já teve que usar muleta alguma vez na vida? Depois de 3, 5 dias que você está usando a muleta com o pé engessado, você começa a sentir dor nas axilas. Não é fácil. Um dentista que vai colocar uma prótese e ela não está bem alinhada, você começa a ter dor de cabeça para mastigar. E o CPAP da mesma forma. Aquela pressão de ar à noite. Então, tem que no começo usar 2 horas por noite, aí vai aumentando, 3 horas. Às vezes tem escape de ar, acaba ressecando os olhos, o indivíduo acaba deglutindo um pouco de ar, e aí tem gases, dores abdominais. Então, assim, o importante sempre é mapear o que o paciente tem e, junto, escolher qual é a melhor opção. Porque eu acho que, assim, além de ser médico, você tem que ser ser humano. Não adianta eu sugerir para um paciente com uma idade avançada, fazer uma cirurgia em que ele vai ficar 8 meses tomando sopa de canudinho. Isso não é plausível. A gente tem que ser humano antes de ser absolutamente técnico e entender em cada caso o que é viável. Ou seja, é totalmente individualizado. Isso não adianta, isso deu certo para mim, vai dar para outra pessoa. Não, né? Exatamente. E essas soluções miraculosas, né? Infelizmente, lógico, a divulgação hoje com as mídias sociais, etc. Não, resolva o problema do seu ronco. Por exemplo, o indivíduo, ele estava na clínica, ele falou, doutor, eu vim aqui, marquei, porque realmente não tem mais jeito, eu já comprei 10 aparelhos de colocar nos dentes para não roncar, etc, e eu quebro ele à noite, né? Eu falei, bom, mas vamos estudar então por que você quebra ele à noite. A gente fez a avaliação na clínica, as imagens, ele tinha uma obstrução grau 3, terrível, polipose no nariz, sinusite de repetição. Que aí é um caso cirúrgico. Exatamente, mas ele colocava aquela, como se fosse uma focinheira, e não passava ar pelo nariz. Então, à noite, ele quebrava aquilo para respirar. De desespero. Então, mas ele viu num site e ele já tinha comprado 10. Falei, você usando o aparelho, você promoveu uma queda maior ainda da sua oxigenação cerebral. Pior, quer dizer, é até arriscado, né? Da mesma forma, medicamentos para dormir. A gente trata também insônia e outras alterações, síndrome de pernas inquietas, sonambulismo. Mas a insônia. Então, o indivíduo ele tem um problema de apneia, tem uma obstrução e ele toma lá o famoso sossega-leão. Aí aquilo faz o quê? Relaxar a musculatura. Aí que o cara não tem força para respirar. Quer dizer, passa a ser até perigoso. É perigoso para a vida da pessoa que tá... Então, assim, você que está nos assistindo, está acompanhando, é importante, se tem alguma alteração... Vai no médico. Vai avaliar, vai estudar, ver direitinho o que está acontecendo. Não adianta o Google, né? Não adianta doutores do Google, cuidado, porque é engraçado hoje em dia, quando você está falando sobre qualquer assunto, você vai falar assim, o livro do sono do Dr. Salomão Caruí. Ótimo. Daqui a 1 segundo vai aparecer isso no seu celular.
tudo que você está falando. Eu quero trocar o pneu do carro. Aparece, precisa de pneus? É sempre assim. Então, a gente está falando sobre obstrução ou de sono, vão aparecer 200 coisas. Aquelas fitinhas para colocar no nariz, para abrir a respiração, um monte de coisa fica aparecendo. Gente, toma cuidado, procure um médico, procure alguém que pode te ajudar, porque o sono é uma coisa muito séria, né? E são vários estágios do sono também, né? Sim, o sono, na verdade, é o presente que a mãe natureza nos deu para você renovar todo dia. Você imagina que uma noite de sono, uma única noite de sono mal dormida, a sua biblioteca e a sua barreira imunológica, ela cai em 70% no dia seguinte. Então, você dormindo mal, a possibilidade de você adquirir uma virose, uma infecção bacteriana, fúngica, aumenta muito, né? Fases do sono, que você mencionou. Exatamente, você deve adentrar em todas as fases que descansam a parte ósseo-muscular, a fase que descansa o cérebro, a fase que relaxa o seu corpo como um todo. E tanto que é isso, é interessante o que você falou, que antes se falava que existia um número de horas mínimo adequado para você dormir bem. Não, hoje o conceito é, você não precisa ter um número adequado de hora. Tem pacientes que eles dormem 4, 5 horas à noite, mas essas 5 horas elas são extremamente bem fracionadas. E eles acordam extremamente bem dispostos e revigorados. E tem gente que dorme 8 e não dividiu a noite de sono adequadamente. Justamente o paciente, por exemplo, apneico. Porque o cérebro, CPU, né, máquina do corpo humano, ele fala assim, se eu relaxar a musculatura do Zé Américo, ele não vai ter potência para me alimentar, que é oxigênio. Então ele não permite que você entre em estágios que vão relaxar a musculatura, entendeu? Então aí o indivíduo acorda cansado. Acorda cansado, não consegue fazer atividade esportiva, metabolismo lento. E isso vira uma bola de neve e aí vai alterando tudo, hormônios, etc. O doutor Salomão está dando uma aula, se você pegou o programa agora, você tem problema. Alguém, sempre que a gente conhece, ou da nossa família, ou amigos, tem problema com sono, tem dificuldade para dormir, ou ronca. A gente está tendo uma aula, a gente está tendo uma consulta com um grande especialista e a gente volta em 1 minuto. Fica com a gente aqui. De volta com o doutor Salomão Caruí, esse médico incrível, esse otorrino que, entre outras coisas, é especialista em sono. Ele está dando dicas muito legais para quem ronca, para quem dorme mal. Isso é uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo de madrugada. E quando a gente trabalha de madrugada, a gente muda totalmente o relógio biológico do corpo. E é estranho, dormir durante o dia não é a mesma coisa de dormir à noite, né? Exatamente. O indivíduo que trabalha à noite, então, o radialista... O porteiro... O policial... O guarda noturno, ou indivíduos... Hoje tem executivos... O próprio médico, médicos, executivos que trabalham com mercados chineses, tem coreanos... Que durante a noite tem que estar durante a noite. Então, assim, esse indivíduo, ele precisa ter uma orientação. O ideal é que ele... faça a sua agenda invertida mesmo. Então, ele vai entender que o horário da manhã é como se fosse à noite e ele tem que dormir num ambiente completamente escuro para que ele imite realmente... E o almoço dele vai ser quando ele acordar, o café da manhã, o almoço. Ele tem que realmente inverter mudar tudo. A agenda, mudar tudo para que tenha uma mímica para o cérebro adequada para que ele possa desenvolver normalmente, né? Não tenha alterações hormonais, não tenha desequilíbrios, distúrbios. Doutor, né? Essa moda que de um tempo para cá surgiu, eu não tenho nada contra, nem a favor, nem muito pelo contrário, as pessoas viciadas em remédio para dormir. Tem um remédio aí que virou moda, que todo mundo sabe qual é, começa com a letra Z, e todo mundo fica tomando esse remédio como se fosse tomar uma aspirina. O que o senhor acha disso? A automedicação é uma coisa extremamente preocupante, porque você pode estar piorando a sua qualidade do sono. Então, como a gente comentou, o indivíduo respira mal.
mal, ele tem um fluxo ruim, aí ele usa medicamentos que vão induzir ao sono ou vão fazer com que ele tenha um abrupto relaxamento muscular, ele piora a parte respiratória. Então, passa a ser até perigoso. Arriscar ali, a pessoa pode morrer dormindo. Pode morrer dormindo. É como você pular de um avião sem paraquedas. Quem sabe eu caio num lugar que não... É terrível. Então, tem que ser indicado. Medicamentos naturais, né? O que você falou da aspirina. Eu vou viajar, vou pra Disney, vou comprar lá, tem com a letra M, a melatonina. Sim, mas é perigoso a melatonina? A melatonina, primeiro, ela é um medicamento excepcional, maravilhoso. Porque nós temos a melatonina induz o sono, sim. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então você vai usar um medicamento que ele é natural ao organismo, né? Só que assim, as dosagens, elas têm que ser adequadas, né? Por exemplo, um adulto, ele jamais deve comprar, tem de 10, de 15 miligramas. Gente, isso é uma porrada. Não pode. Tem que ser 3, né? Tem que ser 3, 5 miligramas. E, outro ponto importante, usar sempre de forma regular e a partir de 30 dias que você vai sentir o efeito, né? Então, eu fui lá, comprei... E não adiantou nada. Na Walgreens, tomei 3 dias, não adiantou e beleza. Não. Marca uma consulta, faz uma avaliação, veja se realmente existe a necessidade e aí usar direitinho. Mas né? Entre tomar melatonina e esses remédios da moda, melatonina 1000-0. 1000-0, uma dosagem adequada e ter paciência para que faça efeito. Ele precisa impregnar no corpo, né? A melatonina, por incrível que pareça, olha que legal. Ela tem como efeito colateral, ela incrementa um pouquinho os níveis de serotonina. Não vai tirar o indivíduo da depressão, sim, mas ela deixa o indivíduo com uma percepção, uma sensação de maior felicidade. Além de melhorar a memória e o humor, né? Então, é um medicamento que, assim, é extremamente positivo. A gente gosta de usar bastante. Ele tem um único porém que não pode ser usado. E também é importante o alerta aí para quem está nos assistindo. Ele pode antecipar o desenvolvimento gonadal. Então, a criança dos 8, 9 anos de idade até os 12, 13 não deve usar. Tá. Porque aí pode antecipar na menina menarca, no menino, o desenvolvimento gonadal. Então, isso deve ser evitado. Mas fora isso, é maravilhoso. Adulto pode usar. Adultos, eu tomo, às vezes, crianças. Mas sempre com orientação. Com orientação. É legal sempre dar uma perguntada. Passa no seu clínico, se ele te indicar, você fala, eu queria estudar o meu sono, eu queria entender como é que eu tô, eu tive uma época que eu não estava conseguindo dormir, a época que eu trabalhei de madrugada, estava totalmente louco com o meu sono. Eu tive que tomar um remédio dado por médico e tal. Tomei e parei. Tô conseguindo dormir normal e tal, mas a madrugada judia demais das pessoas. Eu chegava às 5 da manhã em casa. E aí 9 da manhã já tem obra no apartamento de cima, então, é terrível, já tem gritaria na rua, é difícil, né? É difícil. O corpo humano, na verdade, assim, o que a gente sugere? Existem cronotipos. Então, vamos voltar para a época das cavernas, né? Então, nas cavernas, viviam em grupos, né? E aí você começava a escurecer, e aí você tinha que ter sempre um sentinela, tomando conta do grupo que estava lá na caverna. Pode ser atacado. Porque poderiam vir outras tribos, poderiam vir animais ferozes. Então, o que acontece? Aqueles que tinham o cronotipo, que é a periodicidade para dormir mais tarde... Faziam essa função. Faziam a primeira sentinela. E aqueles que logo no escurecer... Eu tenho amigos hoje que falam, Salomão, 8 da noite eu tô indo dormir. Eu falei, mas pelo amor de Deus, não é possível, né? Então, ele vai fazer... 4 da manhã, 4 da manhã. Esse vai fazer a sentinela de manhã cedo. Então, assim, para os indivíduos que são notívagos, que então eles têm o cronotipo que eu não consigo dormir antes das 3, 4 da manhã. E é normal, tem gente assim e tá bem. Estes se adaptam melhor aos trabalhos durante a madrugada. Então é legal equacionar isso. Existem colégios, hoje até universidades, na Espanha e no Reino Unido, que eles fazem a alocação dos horários para que o indivíduo tenha... porque não dá para você enfiar 100% de crianças, adolescentes numa sala de aula às 7 da manhã e despejar física, química, história, geografia. Então... o horário ideal a partir das 8h30 da manhã, né? 8h30, 8h40, e aí seguir adiante. Aí você vai ter, dentro da curva de Gauss, uma maior aprendizado, né? De todo mundo. Muito bem. O doutor Salomão tá dando um show aqui, tá falando coisas muito legais, eu tenho certeza que você tá adorando. Ele me trouxe um livro aqui que eu achei muito legal, Sono, Não Deixe Virar Pesadelo.
Muito legal, ou seja, é tudo que a gente está falando, todo esse monte de dicas que você está dando aqui de como dormir. E a gente tem que ter um horário realmente para dormir, né? Sim, a gente tem que sim. ter uma. O normal, o que é? 10 horas da noite é um bom horário para dormir? Bom, de novo, primeiro você precisa ter uma boa rotina, né? Então tem que ter um diário do sono. O indivíduo que chega o erro hoje, que eu pego bastante, o indivíduo chega da faculdade às 11 da noite, jantar. aí ele janta, aí ele vai dormir às 1h30 da manhã, aí ele acorda às 6 de novo. Então, você tem que organizar. 10 horas da noite é um bom horário para dormir e acordar cedo, né? A primeira frase do meu livro é um ditado que existe há milênios, é um ditado árabe que diz: durma cedo e acorde cedo e verá como sua saúde ficará, como ela se transformará, né? É o benefício. Então, adequar a sua agenda, dormir um número de horas que seja bom para o seu organismo, no escuro absoluto, no silêncio. Então, tem que ser aquela caverna, né? Desligar o celular, que é muito importante, né? Isso é terrível. Olha, A gente fica viciado, parece que quando a gente tá sem celular, a gente tá pelado, né? É uma coisa louca. E precisa desligar antes. A dependência da tecnologia hoje ela é tamanha, porque o mundo, com a conectividade de 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, então você tá lá prestes a pegar no sono e aí pim, vem uma mensagem. Aí você está na ansiedade de uma proposta nova de trabalho, de um negócio que você fechou, da namorada que você brigou e está mandando uma mensagem, ou sei lá, uma notificação de alguma outra demanda que você estava aguardando. E essa ansiedade, ela faz então disparar um pouquinho a sua vigília. Então o indivíduo está sempre em alerta. Desligue. Então o ideal é isso. Se você não é bombeiro, não é médico, não é policial que está trabalhando numa situação lá de plantão noturno, desliga ou deixa o celular, eu recomendo. Não pode deixar nem no quarto, no banheiro. Deixa em outro quarto. Boa. Mas é que assim, aí a gente tem que ter o quê? Os substitutos. Hoje, o celular, para muitos pacientes, doutor, eu não olho o celular, não faço nada, mas de madrugada, se eu vou urinar, eu uso a lanterna dele. Então você tem que ter uma lanterna no quarto para poder se desvincular do celular. E a hora que você vai pegar, você vai ficar vendo uma hora de Instagram, né? É isso. Esse é o problema. É isso. Doutor Salomão Caruí está aqui com a gente no Contagem Regressiva, dando uma aula de sono e de como a gente tem uma vida melhor, às vezes com ideias simples que passam pela gente e a gente não sabe e deixa do jeito que tá e não consegue dormir direito. Então a gente está aprendendo demais aqui e a gente volta em mais um minutinho. Fique com a gente. De volta à Contagem Regressiva, o doutor Salomão Caruí. Doutor, as pessoas... Tem muitas fotos que o doutor mandou pra gente. Vamos ver algumas? Olha aqui. Com a Juliana Paz. O doutor é o médico das celebridades, né? Olha, eles nos procuram lá. Eu atendo com os Ebalos, a gente trabalha em que conjunto. Também é bem famoso o doutor Ebalos. E aí né? os pacientes passam e acaba tendo uma interação, porque eu gostaria de estudar o meu sono, saber como é que eu tô, ver como é que tá o meu desempenho. Porque dormiu bem, você acorda bem. Dormiu bem, você tem vontade de realizar atividades, você tem vontade de fazer atividade esportiva, você se sente feliz. A primeira pergunta que eu faço para o paciente, né, é assim: há quanto tempo você não lembra de acordar pela manhã, sentar na cama, levantar os braços, espreguiçar e falar: hoje eu dormi bem? Com essa resposta, eu consigo saber como é. Aí tem que... Doutor, eu lembro disso na infância. Doutor, eu nem lembro de quando eu fiz isso. Então, é uma forma, né, da gente já entender como é que tá a coisa. Tem mais fotos? Ou Bel Marques. Bel Marques, grande cantor do Chiclete com Banana, agora... Exatamente. Faz carreira solo, é. E o senhor, o Portiolli, meu amigo, o senhor sabe que o Portiolli é bem meu amigo, quando ele trabalhava na Band FM, quando ele saiu, eu entrei no lugar dele. Então eu falei, eu sou um cara que já tive o salário do Portiolli, mas quando ele ganhava pouco, né? Que loucura, Vamos ver mais. Ó, o presidente... O senhor chegou a operar? Sim. O presidente internou, tinha uma queixa da
da esposa, da primeira-dama, Michele. De ronco? De ronco. E aí foi feita uma avaliação, fizemos uma polissonografia, apareceu uma alteração importante e sugerimos então a correção. E ele, muito despachado, ele falou, doutor, Vamos pode lá. ser amanhã? Tá bom, pode ser. Agora, né? me explica o seguinte. Que tipo de cirurgia é? Por exemplo, uma pessoa que tem um caso dele, que tipo de cirurgia é feita? Na verdade, primeiro a gente tem que entender qual é o grau de apneia e qual tipo. Que é aquele negócio de o que está atrapalhando 30 vezes, 40 vezes, 60 vezes. Mas você tem também subtipos, né? Então você tem, por exemplo, a apneia obstrutiva, que a grosso modo, para quem está nos assistindo, é encanamento torto. Tá. Então, do nariz até a garganta, você tem alterações. Então, desvio de septo, a famosa carne esponjosa, que são o aumento dos cornetos nasais, as adenoides aumentadas, processos de rinite, de sinusite, a transição do anel velo-palatino, que é do nariz para a garganta, que tem um buraquinho que tem que passar o ar, as amígdalas, né, o posicionamento lingual e até a musculatura cervical. Então, quando sai o relatório da polissonografia, você tem a imensa maioria de apneias obstrutivas. Então, se elas são obstrutivas, vamos entender onde é essa obstrução através de imagem. Viu onde é a obstrução? Não é possível mexer. É possível. Então, se é possível, a gente vai trabalhar lá. Tem obstrução que não dá para fazer nada. Exatamente. Que aí ou vai trazer uma dificuldade muito grande por muito tempo, que é aquilo que a gente falou do balanceamento. Então, paciente com uma idade muito avançada, que vai ter que fazer uma cirurgia muito extensa, aí tem que se ponderar. Você tem as apneias centrais, que, olha só, o que é a apneia central? O cérebro tem como se fosse um marcador de gasolina, só que é oxigênio, chama centro apnêutico. Só que esse centro apnêutico, ele pode ter falha. Ele pode falar, olha, no Zé Américo, aí para de respirar que tá bom de oxigênio. Só que não tá. Aí você tem uma apneia central. Aí a central é um comando errôneo. E aí não tem uma cirurgia a ser feita no cérebro para que possa corrigir isso. Aí você realmente tem que fazer uso do CPAP ou até o BIPAP, que são pressões mais fortes, porque o indivíduo ele para a respiração por um comando neuronal, né? E não existe nada sem ser a cirurgia e esses aparelhos que possa melhorar de verdade essa situação. Você tem tratamentos clínicos, você tem exercícios fonoterápicos, você tem órteses e próteses bucais, os dilatadores nasais. O dilatador, ele dá alguma ajuda? Sim, porque o que acontece? Existe um percentual de pacientes que, por exemplo, durante a inspiração, ele tem um colapsamento das cartilagens, que são essas daqui. Fecha. Então o indivíduo inspira e fecha. Uhum. Então esses dilatadores, para esses pacientes, é bom, porque ele vai segurar. Os jogadores da NBA, estão NFL, jogando agora, sim, eles né? usam os dilatadores. Isso é fantástico. Mas assim, de novo, você tem que ter uma avaliação para entender, o seu caso vai que resolve bem. O indivíduo, ele coloca o dilatador, melhora um pouco, mas ele acha que melhorou muito. Mas ele tem, por exemplo, uma polipose no nariz. Ele sente que melhorou, mas ainda assim ele vai estar respirando 10, 15% de uma pessoa normal, né? Então, é importante entender e a polipose graduação. seria uma coisa parecida com a adenoide, que a adenoide opera muito quando é criança, Quando né? é criança. Até os 9 anos de idade, a adenoide ela pode ser hipertrófica. A polipose... É que nem um cachinho de uva, né? Parece. Isso. Parece aquela gelatina sagu. Sim. A polipose, na verdade, ela é uma degeneração promovida por processos alérgicos contínuos, né? Então, o indivíduo tem processo alérgico há 10 anos, nunca tratou. Aí aquilo vai desenvolver os tecidos em tecidos de polipose, né? Que aí é uma formação localizada e que traz a obstrução, né? Sinusites de repetição. A sinusite traz uma obstrução muito grande. Rinites. Tem paciente que ele entra na clínica coçando o nariz. Já sabe o que é. Terrível, né? O comprimento do rinítico, ele é assim, né? Ele levanta a mão, oi, tudo bem? Ô, meu querido Eric, vamos mostrar pro doutor o que eu sofro quando eu vou fazer show com o Pardini no mesmo quarto. Oscar Pardini, meu sócio. Mostra aí, por favor. Acreditar. Isso daqui foi gravado comigo saindo do quarto. Já tava a porta fechada. Olha o volume disso. Que loucura, É pra hein? ser expulso. Ele usa o CPAP agora. Mas falou que melhorou a vida dele, virou do avesso. Exatamente. Eu brinco com os pacientes, e vou tomar a liberdade de brincar. Eu sou traficante da melhor droga que tem no mundo. Que é o oxigênio puro pro cérebro. Perfeito. O indivíduo dormindo bem,
tudo muda. A pele melhora, o cabelo, O humor. metabolismo, o humor, o raciocínio, tudo muda, né? Que coisa. Doutor, quem quiser comprar esse livro, acha aonde? Na verdade, no Instagram tem um link lá que ele consegue, através do link, localizar. E aí faz digital, né? Entendi. Consegue fazer a aquisição. O livro é um manual com um linguajar Com dicas bastante simples e fáceis. simples, fáceis, de como você melhorar o seu sono, né? E aquilo é uma rotina. Lógico, você vai ter festas, você vai ter eventos, mas ensinar da melhor forma você usar esse benefício que a Mãe Natureza deu para que você realmente possa repor aí suas energias. O senhor falou um negócio antes de começar que beber é pior para quem ronca. Porque relaxa a musculatura. Relaxa a musculatura. O uso da bebida alcoólica, alguns medicamentos. Por isso que antes da pandemia, isso era muito legal. E agora parece que está recomeçando os eventos, as festas, né? Bom, agora o álcool a gente nem pode falar porque tá uma loucura aí. Com metanol, né? Tomar muito cuidado. Também, doutor, o cara que vai numa festa, ele compra um copão desse tamanho por R$10, tem que desconfiar o que ele tá tomando também, né? Porque o cara tá ganhando, é lucro R$10. Então ele pagou 3, pagou 2. Então qual que é a qualidade disso? Exatamente. Terrível, né? Isso é importante. Mas pro sono é você tentar consumir, então vai usar o álcool, então faz aquele sunset, então começa a usar a bebida alcoólica no sábado, às 14h, aí toma lá sua caipirinha, o gin, aí quando é à noite você vai jantar, vai dar tempo de metabolizar e você vai ter uma boa qualidade de sono. Agora, se beber à noite... Aí a qualidade de sono ela é ruim, né? O álcool é um depressor do sistema nervoso central, então você não tem uma boa qualidade de sono, ele induz ao sono, né? A droga álcool, ela faz assim, você tá lá no casamento, aí tá tomando lá o uísque, o vinho, a caipirinha, o gin tônica, aí ele dá uma animação, né, num primeiro momento. Depois ele traz uma sonolência. E aí você fala, quero ir dormir. E aí você dorme, só que ele induz rapidamente, mas ele mantém um sono superficial, Qualidade um sono ruim, não né? reparador. Aí você acorda no outro dia, 10, 11 da manhã, meio-dia, aí fala, Aquele gosto de guarda-chuva na boca. meu Deus, não descansei nada. Aí o corpo pede. Aí você vai para a cozinha, aí come lá a feijoada, come o filé parmegiana para metabolizar o restinho do álcool. Aí à tarde você vai dormir bem, porque já está sem o efeito da droga. Porém, inverte os horários, mas aí é outro capítulo, né? Muito bem. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Quem quiser encontrá-lo nas redes sociais, é o seu nome mesmo, Salomão Caruí? Isso, é dr.salomão Caruí. No Instagram, consegue localizar. E acho que tem até o endereço do seu consultório aí, não tem, Eric? Depois a gente coloca, que é o que? Na Gabriel? É Rua Baltazar da Veiga, Baltazar da Veiga. 634, no 11º andar. E, poxa, na clínica nós fazemos o atendimento, fazemos a polissonografia. Na própria clínica o senhor faz esse exame? O exame, na verdade, a gente dispõe da tecnologia que faz a polissonografia domiciliar. Porque eu acredito muito no exame feito na própria cama do paciente. Perfeito, que você vai num lugar que você nunca foi. Exatamente. Você vai dormir mal para burro. Então, é normal, assim, logo no começo, há 20 e poucos anos atrás, o paciente você pedia para fazer o exame e assim, puxa, doutor, eu vou ter que largar minha família, meus filhos, a minha esposa, para ir num local fazer o exame. Aí ele ia fazer o exame, não era o horário que ele estava acostumado a dormir, dava um avental para ele, que era o pijama, um copo de leite, 2 bolachas, água e sal, ó, esse é o seu jantar, e dorme, atrelado a um emaranhado de fios. O cara falava, mas isso é uma pegadinha. E aí o técnico ainda ficava contando piada na porta do quarto. O cara não dormia nada. Aí vinha um relatório, e aí, né, a gente abria, infelizmente o exame adquirido não é suficiente para determinar diagnóstico. Ou seja, ele perdeu uma noite de sono para nada. Para o paciente refazer o exame. Então era um terror. Então eu acredito no exame feito na cama do paciente. Não sabia nem que podia, achei ótimo isso. Não, é excelente. Aí na clínica a gente, depois no dia seguinte, a gente tem um motorista que faz a coleta para fazermos a leitura e interpretação. Existem exames, então quando você vai estudar, por exemplo, sonambulismo, síndrome de pernas inquietas, que aí você tem a necessidade de filmar o indivíduo dormindo. Aí esse ele tem que ser feito em laboratório mesmo. Fora isso, a gente prefere o domiciliar. Então o indivíduo vai na clínica, a gente prepara o exame, ele leva, faz, respeita a rotina dele. Então está acostumado a dormir 1 da manhã, às 2, vai dormir a 1, às 2. Só que vai ser monitorado. A vida como na ela cama, é. Na cama que ele dorme Exatamente. mesmo. Mas com os fios, mas na cama dele. Mas é uma tecnologia. Hoje a gente tem o que é de ponta aí no mundo. Então,
praticamente você tem um fio e é bem disruptivo, assim, é bem tranquilo. Rapidinho a gente faz uma pausa, já já voltamos com o Dr. Salomão Caruí, o homem que sabe tudo sobre o sono. Voltamos já já, fique com a gente. Estamos de volta com o Dr. Salomão Caruí, otorrino, especialista na medicina do sono. Não é nenhum tipo de comercial, é que eu achei tão interessante a presença do Dr. Salomão. Se você tiver qualquer problema, procure o Dr. Salomão, procure a equipe dele lá, você vai ser bem atendido. Eu achei muito legal, eu acho que é um serviço de utilidade pública esse, porque eu vejo cada vez mais pessoas dormindo de uma forma ruim e acordando cansadas. E é isso. Teria horas de assunto pro doutor, mas no final do programa eu tenho uma coisa que eu tô guardando pro senhor há meses, que é isso aqui, ó. É um presente do meu amigo vida. Marcelo, lá da WM. Ele falou, olha, você manda para o Dr. Salomão de qualquer maneira. Acho que é o presente mais legal que a gente já deu aqui. Puxa, ele falou, que isso legal. aqui é o presente do Dr. Salomão, o Marcelo da WM, que o doutor também é tenista e conhece o Marcelo. A Também gente falou assim, tenta, né? Médico tenta, porque tem os horários aí, sim, então a gente tá... Nós temos que fazer uma dupla pra gente Isso. pegar o Dr. Baracate, que ele tá se exibindo, que ele joga bem. Eu tenho que pegar ele. É amigo meu, conheço bastante também. Ele joga bem, fortão. Joga né? bem, joga bem. Levar o meu filho pra gente se dar bem com ele lá. Mas muito legal. Muito obrigado pelo presente, Obrigado, maravilhoso. viu, Marcelo? O senhor sabe, conhece lá. A melhor loja para quem gosta de jogar tênis no Brasil é a WM do meu amigo Marcelo, o Gabriel também, que sempre me atende bem. Muito obrigado. Finalzinho do programa, doutor. Eu acabo sempre perguntando uma coisa, que eu falo que é uma pergunta que ela é para perder a amizade, mas é uma pergunta que é de coração. Então, a produção do programa fez uma pergunta que é o seguinte... Doutor, por que os grandes médicos, os melhores médicos do Brasil, estão cada vez mais se afastando dos planos de saúde? O senhor tem uma resposta para isso? Tenho. O que acontece? Os planos de saúde enfrentam um problema de caráter administrativo com os maus profissionais. Então, infelizmente, a gente tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Então, isso é regular. E, por outro lado, são empresas capitalistas, né? Então, por exemplo, chega um momento em que, não, você não pode pedir o exame X para o paciente. Então, você determinar ao médico, porque vai ter um gasto além do que deveria, é como você levar a sua Porsche, a sua Ferrari na concessionária, falar, olha, precisaria fazer um laudo dela, colocar uma máquina, mas o seguro não autoriza que faça. Não é viável isso, né? Então, é esse o problema. Primeiro, o caráter econômico-administrativo. E o segundo, como eu falei, dos profissionais do lado médico que fazem má praxis médica e aí procedimentos às vezes desnecessários, próteses desnecessárias, que aí acaba onerando o plano. Então, infelizmente, isso passa a trazer um transtorno. Então, o que a gente pede é que você tenha a liberdade de poder... explicar para o paciente hoje com a informação, você não consegue fazer mais coisas absurdas. Todo mundo entende. Por que o senhor está pedindo este exame? Qual é o motivo de repetirmos novamente? Por que vamos fazer este procedimento ou aquele? Então, tendo essa intelecção, o paciente tem livre-arbítrio, né? Isso que é importante. Então, a gente acaba afastando para poder desenvolver a nossa arte de forma magistral, né? Entregar o melhor para o paciente. Esse é meu... Hoje, com 51 anos, eu acho que a mensagem final é assim. Nós vivemos numa sociedade com obrigações, né? Mas a maior satisfação é depois de 2 ou 3 meses do paciente tratado, ele entrar na minha sala, olhar nos meus olhos e falar: doutor, obrigado, você mudou minha vida. Então, isso de verdade, com 51 anos, é a remuneração que deixa a gente satisfeito e feliz. Doutor, mas parabéns por esse jeito fácil que o senhor tem de falar, por essa... Sabe, o senhor deixa uma coisa acessível, o senhor deixa, sabe, todo mundo que está assistindo a gente entendendo o que está acontecendo. Eu acho que esse é o problema de muita gente. Pode parecer que não, mas o senhor no consultório sabe mais do que ninguém quantas pessoas que o senhor atende com um problema do sono, que tem várias fases, que tem vários graus de problema, e que só quem tem esse problema sabe o quão incômodo é isso aí, né? Então, eu acho muito legal. Eu sei quanto o senhor é uma pessoa ocupada, eu sei que foi muito difícil trazer o senhor aqui, então eu agradeço imensamente
imensamente o seu tempo, a sua atenção. Imagina, um prazer. A gente gosta disso, é legal divulgar, falar, o que puder passar. Eu acho que assim, com esse programa, isso está escrito no livro. Se você divulgar o meu livro, dá para um amigo ler, ou algum conhecido, e a gente conseguir ajudar uma pessoa, quer que seja, valeu. a nossa missão está cumprida. Então, eu acho que é isso aí. Gente, o doutor Salomão Caruí tem contatos dele na Baltazar da Veiga, o consultório, nas redes sociais, doutor DR Salomão Caruí, você vai ser muito bem atendido. Doutor, muito obrigado, passou muito rápido e a gente volta semana que vem. Obrigado, gente, valeu. Obrigado. O tempo passa e não disfarçará. O tempo corre e já não olho. O tempo voa até me enjoar. Viva agora, o tempo é hoje, que a contagem regressiva já começou.